Seja muito bem-vindo, Marcelo. Vamos começar aqui mais um papo de Founder e eu quero já começar te agradecendo pelo tempo, pela disposição aqui para a gente conversar, contar da tua história, contar da Frota 162. Então, nada mais justo que passar a palavra para você, Marcelo, querendo saber um pouco mais da tua trajetória, o que é que você fez até chegar aqui na Frota 162. Muito bom, Luiz. Prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. A gente, quando conta a nossa história, a gente também sempre relembra algum ponto que ajuda a gente a sempre estar aprendendo e se reinventando. Eu gosto de falar, Luiz, que a Frota 62 ela é o resultado de uma jornada empreendedora e não o começo dela. O título do podcast ele é muito o título do podcast ele é muito co- parecido com a minha história, porque a única coisa que eu fiz na vida foi empreender. Então, a minha única profissão foi ser founder, de certa forma. E eu comecei a empreender há mais de 20 anos atrás, e no momento onde tecnologia não era uma questão, onde a gente empreendia coisas da economia real. Startup não existia, fundo de venture capital no Brasil, então era um negócio que ninguém sabia o que era. E fui empreendendo, fazendo coisas de economia real, trabalhando sempre no mercado automotivo, né, com coisas relacionadas a veículos, gestão de frota, documentação de veículos. E o time foi crescendo, foi dando certo, meus empreendimentos. Só que era muito difícil crescer e escalar, porque tudo que a gente fazia quando você faz principalmente prestação de serviço, você precisa sempre de mais gente, mais estrutura, mais dinheiro na frente, né? E a gente tinha que se autofinanciar. E aí fui fazendo essa trajetória. Quando chegou mais ou menos por volta de 2015, aonde aí startup já existia, fundo de venture capital já existia, já começava-se a discutir um pouco mais sobre tecnologia, os primeiros unicórnios já tinham virado startups proeminentes, como 99, iFood, né? Eu lia as revistas, naquela época a gente lia revista de papel, e eu via dessas empresas e falava, cara, o que que esses caras têm que eu não tenho? Por que esses caras conseguem crescer a empresa 200% no ano e eu não consigo fazer isso com a minha empresa? E aí fui movido pelaquela insatisfação do founder, pelaquela motivação de nunca estar bom o suficiente, eu fui atrás de responder isso que me inquietava. E fui estudar, fui fazer mentoria, fui, enfim, falar com muita gente. E, fazendo curto uma longa história, o que que eu entendi? Eu entendi que eu tinha um negócio não escalável. E que para eu ter um negócio escalável, que era o que fazia o negócio desses caras crescerem pra caramba, eu precisava ter tecnologia. Eu falei, cara, eu não entendo nada de tecnologia. O que que eu faço agora? E aí, como um bom empreendedor, eu falei, eu vou fundar uma software house. Então, em 2015, eu junto com o Paulo, que hoje é meu sócio no Proto 62, abrimos uma software house, contratamos um monte de dev e começamos a fazer o negócio acontecer lá. Tinha um CTO que era um sócio, depois saiu e tal. E começamos a tentar fazer o negócio acontecer. A verdade, Luiz, é que a software house falhou miseravelmente. E a gente nunca conseguiu entregar um projeto decente para ninguém, vender um software que a gente se orgulhasse. Mas a gente conseguiu talvez o que era o real objetivo, que era aprender sobre tecnologia. E aí, nessa jornada aprendendo sobre tecnologia, a gente começou a olhar para o mercado que a gente conhecia muito, que era o mercado de gestão de frota, de burocracia, e falar, cara, o que que a gente pode resolver aqui? E aí a gente criou um site, que era basicamente um site que você botava a placa do carro, via quanto ele tinha de débito, pagava isso parcelado no cartão de crédito e recebia o documento em casa. Eu nunca fui bom de dar nome, então o nome disso era Meu Carro Feliz, que era um nome péssimo, mas era Meu Carro Feliz porque todo mundo ficava feliz, o carro, o dono e eu. E o negócio é que esse troço começou a crescer. Aí eu tinha um mentor, né, que me apoiava bastante na época, e eu mostrei para ele, e ele falou, Marcelo, isso é o tal do negócio de escala que você queria fazer, é a tua galinha dos ovos de ouro. Eu falei, pô, cara, legal, mas o que que eu faço agora? Aí ele falou, agora você arranja um investidor para botar dinheiro, porque agora você precisa escalar esse negócio. Eu dei risada na cara dele e falei assim, o nome dele é Kleber. Eu falei, ô Kleber, quem sou eu na fila do pão? O investidor falar comigo.
E aí ele me deu uma lição, que é uma lição que eu nunca mais esqueci, que foi, ele falou pra mim assim, Marcelo, para negócio bom, sempre vai ter dinheiro. Eu vou te conectar com algumas pessoas e você vê o que faz. Ele me abriu algumas portas, eu conversei com um, conversou com outro, conversou com outro. E aí eu conheci o Rodrigo Colmoneiro, que estava num private equity na Faria, ele era sócio do private equity na Faria Lima. Ele conhecia o Guilherme Bonifácio e o Juliano Dutra, que tinham fundado o iFood. Ele me apresentou eles, nós quatro juntamos, depois veio o Kaique também para trabalhar com a gente, e aí nós fizemos ali uma rodada anjo e transformamos o meu carro feliz no gringo. E aí eu falo que eu caí por acidente no B2C, que eu sempre fui do B2B. E aí, cara, foi a jornada mais louca da minha vida, porque eu passei 2 anos e pouco na Gringo, de quando eu entrei para quando eu fiz o meu exit, eu fiz um early exit lá, depois eu posso falar mais disso. Mas eu falo que foi meio Stanford aquilo ali, cara. Porque eu era o cara que, poucos anos antes, isso a gente já tá em 2019, mais ou menos, aqui, só para dar uma noção de data. Poucos anos antes eu tava descobrindo o que era startup e, cara, o que eu vivi em 2 anos na Gringo foi seed, série A, série B, 4 pessoas, daqui a pouco 130 pessoas, 400% de crescimento em alguns meses. Foi assim, foi meu Stanford aquilo ali, cara. 100% das vezes eu era o mais burro da sala e a verdade é que eu adorava aquilo, porque eu estava o tempo inteiro aprendendo o que eu queria, que era entender desse negócio de tecnologia cada vez mais e mais. E aí, enfim, minha história chegou no fim, na Gringo, a gente entendeu que fazia sentido eu fazer uma saída. Eu fiz a minha saída antecipada, e o Paulo tinha continuado tocando a Software House, meio com aquela história do não bota todos os ovos numa cesta só, vai tocando aí, eu vou tocando ali, eu tenho outros sócios que estavam tocando outras coisas, enfim, dividindo. Empresário, você vai fazendo negócio, founder vai procurando uma sarda para se coçar, né? E aí a gente vendeu a nossa participação e eu falei pro Paulo, e aí, cara, e agora? Ficar em casa coçando não é uma opção. E ele falou, cara, a gente desenvolveu um sistema de gestão de frota. E tem meia dúzia de clientes aqui que usam, mas tá ruim. Eu falei, mas tá ruim, dá pra ir pro mercado? Ele falou, a gente dá uns tapas e dá. E aí, moral da história, em dezembro de 2021 eu saio da Gringo, em janeiro de 2022 eu lanço o Frota 162. Então, por isso que, conectando com o começo da minha fala, eu falo que o Frota é o resultado de toda essa jornada. E aí tem muitas motivações para a gente fazer o Frota hoje, pessoais, profissionais, de realização profissional, mas o fato é que eu chego no Frota 162 assim, como resultado de toda essa jornada de acúmulo de conhecimento, né? Cara, muito bom, muito bom. Sempre que eu converso com fundadoras e fundadores que não estão empreendendo pela primeira vez, é sempre interessante como essa jornada se conecta de uma experiência para outra. E eu acho que no teu caso é legal porque meio que as peças elas vão se encaixando de uma forma meio lógica, né? Você parte do mercado que você hoje está atuando num viés, como você mesmo colocou, totalmente não escalável, né? O que aqui, fazendo um parênteses para quem está assistindo a gente, e eu acredito que você tem uma visão parecida hoje, uma vez que agora está no Frota 162, o ser não escalável não é necessariamente um problema, é um outro modelo, uma outra perspectiva de negócio que tem seus prós e contras dos dois lados. Então, assim, existem os prós e contras de você criar uma estrutura não escalável, potencialmente não sexy para investidores, né, via de regra. Por outro lado, existem os prós e contras do negócio escalável, que pode ser altamente sexy para investidores, mas pode trazer também toda uma carga de questões a serem resolvidas. Né? Eu diria que você tem muito mais volatilidade num negócio escalável e vulnerabilidades do que num negócio não escalável, que pode ser um gerador de caixa, que pode dar lucro, que pode dar dinheiro, que pode dar uma boa vida. Você consegue ser muito mais previsível. Eu conseguia ser muito mais previsível nos negócios que eu tinha do que eu consigo ser hoje. Hoje eu fazia planejamento de 5 anos, hoje eu faço planejamento de 3 meses. Pois é. E aí, bom, não é agora o momento disso, mas se você botar uma camada de IA aqui, 3 meses virou longo prazo, né? Então, assim, É isso aí. mas vamos lá. Frota 162. Explica um pouco o que é,
Traz um pouco dessa motivação que você disse que teve ali para pegar daquele momento de, pô, tem 6 clientes e tá mais ou menos, mas Uhum. dá para entrar no mercado. E conta aonde vocês estão hoje, para Legal, onde essa frota te levou, e como é que vocês estão nesse momento enquanto negócio. legal. Para eu contar essa motivação e pensando que a gente está falando para outros founders ou outras pessoas que pensam em empreender, eu preciso dar um passo antes, porque eu tomei uma decisão que talvez não tenha sido 100% consciente, mas eu tomei uma decisão quando a gente foi fazer a Gringo, que foi uma decisão relativamente humilde de entender que eu não estava preparado para fazer aquilo. Consequentemente, eu abri mão, embora eu tivesse idealizado e criado, eu abri mão de ser o CEO daquele negócio. E foi a melhor decisão que eu tive, porque a empresa não teria chegado onde chegou se eu tivesse ficado à frente, porque me faltava bagagem, me faltava conhecimento. Só que o grande fato é que quando você abre mão de ser o CEO de um negócio, você abre mão de controlar a agenda do negócio, de certa forma, né? E tudo bem, mas você também fica em paralelo com o sentimento de, e se eu fizesse isso diferente? O meu jeito seria mais ou menos assim, mas seria assado, que é a impressão digital que o founder põe ali no negócio, que você faz, né? Então, a frota, primeiro de tudo, ela vinha muito nesse encontro de B2B é o meu lugar de conforto, é a minha zona de conforto, e eu teria a possibilidade de, me sentindo muito mais seguro, me sentindo muito mais preparado, fazer um negócio um pouco mais do meu jeito, né? Então, essa foi uma motivação importante, de falar, cara, eu vou usar o aprendizado para agora fazer a minha obra de fato. Além disso, como eu disse, são mais de 20 anos vivendo nesse mercado. E quando a gente olha para o mercado de gestão de frota, principalmente, quando você fala do mercado de gestão de frota no Brasil, basicamente você está falando, em grande parte, de um mercado de veículos pesados, caminhões. 65% de tudo que é transportado no Brasil é por meio rodoviário, né? Isso representa 18% do PIB nacional. A logística representa 18% do PIB nacional. Então a gente tem um problema enorme no Brasil, que é a logística, num país continental, que eu acho que ineficiência é uma palavra branda para dizer o que é esse mercado. É um mercado que tem oportunidades que não acabam mais, muita ineficiência, muito espaço para preparar as pessoas, muito espaço para trazer competitividade e tecnologia. A impressão que eu tenho é que o pessoal está nos anos 80, sabe? Então existe um mar aberto para tecnologia em logística, em gestão de frota. E aí, com toda essa bagagem, olhando para o tamanho dessa dor, o quão alto estava o mato, não era nem mato alto, é floresta fechada. Aí, cara, faz todo sentido a gente resolver esse problema, porque a gente está falando não só de uma oportunidade de negócio gigantesca, mas de trabalhar com algo que é vital para a infraestrutura do país. Ninguém para pensar cotidianamente, Luiz, mas é fácil lembrar do episódio de quando os caminhoneiros pararam. Logística tem o poder de parar o país. Logística é uma matéria de infraestrutura tão importante quanto hidrelétrica. Ela é infraestrutura nacional. E eu gosto de dizer que o que a gente faz ajuda o preço do produto na gôndola ser menor pro consumidor. Então gera impacto na vida real das pessoas. E isso é um propósito muito grande. Além de toda a parte que a gente também trabalha e cuida de, ao fazer essa gestão, trazer indicadores que reduzem acidente, que melhoram a vida dos motoristas, que melhoram a vida dos empresários do transporte. Então a gente se focou muito em resolver o problema do transporte, vendo essa dor que existia. E aí, é muito nesse contexto e por essa motivação que o Frota faz tudo. A hora que eu olhei para isso, cara, faz todo sentido, vamos para cima, porque tem muita coisa legal para construir aqui, né? Cara, muito bacana. E aí eu vou fazer um outro parênteses para poder fazer a próxima pergunta, porque quando eu conheci Frota 162, antes da gente ter essa conversa, eu lembrei um pouco da minha experiência como founder, né? Então, o episódio não é sobre mim, mas me chamou a atenção porque eu tive uma startup de logística, Uhum. só que no nosso caso a gente fazia a gestão do transporte marítimo.
E eu também tive uma saída relativamente cedo, não, uma saída cedo também, foi com 3 anos e meio de operação, para o Porto de Roterdão, na Holanda. E nessa época que eu estava empreendendo, o transporte terrestre, né, a nível Brasil, sempre foi um ponto importante para a gente. E aí veja como são as coisas. Hoje, nesse meu papel também como advisor, eu acabo atendendo cada vez mais essas empresas que têm um modelo D2C, né? Produto físico, entrega direto para o consumidor. E logística sempre é uma questão, né? Capacidade de distribuição, tempo de entrega, preço Sim. em gôndola. Então, tudo isso que você fala como reflexo no final dessa cadeia, tudo isso faz muito sentido quando você pega desde o pequeno produtor, vamos considerar ali uma D2C pequena, até as grandes indústrias que precisam Uhum. da distribuição com muita eficiência. Mas você tocou num ponto que eu acho que é muito relevante para a gente cavar um pouquinho mais esse contexto da frota, que é, além de ser um mercado muito grande, além de ser um problema de infraestrutura nacional, é um mercado extremamente complexo e até pouquíssimo tempo atrás, muito pouco digitalizado. E isso, acredito eu, que traga ali uma carga de desafios de crescimento, desafios de posicionamento da frota no mercado. E aí eu queria ir um pouco mais por essa linha. Cara, quais são as dificuldades que hoje vocês enfrentam de lidar com um mercado tradicional, um mercado que tem muito vício de comportamento histórico, né? Então, traz um pouco mais dessa experiência trazendo tecnologia para esse mercado. É, legal, essa pergunta é muito boa. Só pegando a deixa do que você estava falando, Luiz, a gente, ah, quando fala de logística, bota tudo numa caixinha só. E eu acho que a primeira sacada que a gente teve foi separar a questão de que logística é algo chegado do ponto A para o ponto B. Mas para algo chegar do ponto A para o ponto B, você precisa de pessoas e máquinas, né? Que no nosso caso são motoristas de caminhões, falando de transporte rodoviário. No teu caso era navio e etc. E muita gente dá muito valor para a logística e pouco valor para a premissa para que a logística aconteça, porque sem caminhão e sem motorista não acontece. E essas são agendas que a gente valoriza muito no Frota. A gente faz um evento todo ano que é o Frota Summit, com esse viés muito educativo, porque a gente entende que a mudança do mercado começa justamente na educação. E aí, conectando com a sua pergunta, esse é talvez a maior dificuldade. Trabalhar a educação e a conscientização de um mercado que, como eu falei, está nos anos 80. Hoje, dentro do Frota, a gente não fala de concorrente. Existem alguns players fazendo algumas coisas, mas nenhum desses players são concorrentes. São desbravadores que estão fazendo junto com a gente. O nosso verdadeiro concorrente é a planilha de Excel. Esse é o meu verdadeiro concorrente. É eu conseguir fazer uma empresa entender que gestão na planilha de Excel não é gestão, né? E aí é aí que começa a venda do SaaS. É aí que começa a parada de você vender tecnologia, vender otimização, vender redução de custo, vender gestão, visão da gestão. Só que para você fazer isso, você precisa mudar a cultura e educar. Então, acho que o maior desafio do mercado, apesar de assim, a gente já faz um negócio que tem um desafio tremendo, que é lidar com o órgão público. Um dos nossos maiores stakeholders é lidar com o órgão público e a gente está resolvendo burocracia. Mas diante da questão cultural do mercado, esse problema, que é enorme, se torna pequeno. Porque esse problema, ele ainda é previsível, eu ainda consigo fazer alguma coisa. Agora, mudar a cabeça de uma transportadora que opera há 80 anos daquele jeito, e ela ainda não entendeu que a IA vai matar o negócio dela, porque vai, se ela não mudar completamente o negócio dela, porque todos os negócios têm que mudar com o IA, senão todos os negócios vão morrer, nada vai ser como a gente está acostumado a ver, é muito mais difícil. Então, acho que esse é um grande desafio. E esse é muito do que a gente vem fazendo no dia a dia, como porta-voz do Frota, de certa forma, até defendendo e encabeçando um setor que é super relevante, mas passa um pouco por aí, sabe? Existem, como todo negócio, né? Existem desafios internos, externos, dificuldades de todos os lados, mas acho que se eu for elencar ali, são esses. Vê que doideira, Marcelo.
A gente está em 2026. Você falou que o seu principal concorrente é uma planilha. Eu falei essa mesma frase em 2013. Impressionante, não é? Cara, quando você É por isso que falou, a Microsoft é a Microsoft, né, cara? Os caras É conseguiram isso aí. fazer o melhor product market fit do mundo, né? É impressionante, Exatamente. cara. É impressionante. Exatamente. Eu lembro que a gente tinha um cliente, eu sou de Recife, na época eu ainda morava em Recife. A gente teve um cliente que era responsável pela importação para uma grande rede varejista aqui, então importava tudo que era dos itens de gôndolas importados, quem fazia era essa transportadora. E a gente foi implementar a tecnologia da gente, que em 2013, diferente de hoje, era o layout do software, era basicamente uma planilha também. Só que a diferença é que a gente tinha algumas automações e algumas análises de tempo de resposta que essa galera na planilha Excel acabava não tendo. E a gente chegou para apresentar a solução e tudo mais. E a pessoa lá responsável abriu para a gente a planilha que eles faziam a gestão. E era uma planilha de 98 colunas. E eu olhei aquilo ali, eu fiz assim, tu tem ideia, chutando, o quanto de erro tem Tem nessa nisso aqui. planilha? A pessoa É, olhou para mim e fez assim, eu não tenho ideia do que é que pode estar errado nessa planilha. Mas a gente, se essa planilha sumir, a amanhã empresa a para. gente não abre a porta. É isso aí. É loucura. E eu fiquei assim, eu fiz, meu amigo, como é isso? E aí vem o outro ponto que você colocou, e aí de fato aprofundando também nesse outro viés, que esse é um mercado que a gente não olha a concorrência. Na verdade, a concorrência acaba sendo indiretamente parceiro de mercado, porque está todo mundo descobrindo o que precisa fazer, como faz, que tipo de coisa faz ou não sentido. Então, veja, 13 anos atrás eu fazendo isso, a gente tinha 5 empresas fazendo o que a gente fazia, mapeadas no mundo. Era um É. negócio bizarro quando a gente falava. Cara, tem 5 no mundo que minimamente aparecem e a gente sabe que existe. Então, hoje, ainda é um mercado muito pequeno de soluções, né? E aí, trazendo um pouco mais para te ouvir, hoje você tem uma frota 62 que sim, tem um modelo escalável, tem um modelo que chama a atenção de investidores, vocês já captaram investimento. Só que aí eu queria Sim. fazer uma conexão com relação a isso, trazendo um elemento que você falou na tua primeira fala, na tua apresentação, com esse momento da frota e visão futuro, que é o seguinte: você hoje tem uma empresa que é escalável, você hoje tem uma empresa que vou inventar uma palavra aqui, investível, né? Os investidores têm interesse e já aportaram. Sim. Você tem um negócio que pode ter um futuro e eu quero entender um pouco o que é que você enxerga de futuro. Só que lá atrás você também já teve uma experiência de venda de empresa. Então, o que é que eu quero te ouvir agora? Como é que você enxerga o futuro da Frota 162 enquanto negócio investido? E como é que o Marcelo vê esse negócio enquanto, cara, qual é o teu próximo grande objetivo? Qual o desafio que você quer superar agora no negócio? Cara, a minha formação é em ciência política e social. Então eu tenho um pezinho na filosofia. Então eu filosofo um pouco quando eu vou falar de futuro, sabe? E nesse falar de futuro, eu acho que uma coisa que todo founder viveria melhor se pensasse assim é que o legal é aproveitar a jornada. O legal é viver cada dia. Porque se a gente só ficar pensando no futuro, ou amanhã vai ser bom ou não, cara, é tanta volatilidade que em uma startup que eu brinco, tô rico, tô rico, tô pobre, de um dia tá bom, de um dia tá ruim, né? Então, a gente tem que aproveitar a jornada. Então, eu divido muito bem essas caixinhas, porque uma coisa é o Marcelo, pessoa física, o que que ele imagina? O Marcelo, pessoa física, está aproveitando a jornada. O que vier, a gente vai avaliar, e eu não tenho resposta exata para sim ou não, vendo, não vendo, qual é o meu número, qual não é. O Marcelo de hoje não é o Marcelo de daqui 3 anos, né? Então, essa não é uma resposta que a gente crava. Mas eu tenho muita clareza do que a gente quer ser como empresa e do porquê que a gente nasceu. E aí a gente nasceu para resolver um problema de eficiência e um problema de digitalização de um mercado que tem tudo isso que a gente acabou de falar. Então eu não vou sossegar enquanto produto, enquanto Frota 62, enquanto eu não conseguir
entrar numa transportadora, entrar no LinkedIn de uma transportadora, ver as vagas e ver uma vaga dizendo assim, desejável que saiba usar Frota 162. Igual desejável que tenha conhecimento em HubSpot, desejável que tenha pacote Office, é nesse lugar que eu quero chegar. Ou seja, eu preciso ser tão estratégico para o meu cliente, meu ISP, eu preciso resolver tantas dores dele e tá tão entremeado na vida dele que ele não considere a vida sem mim, que eu seja o sistema operacional de gestão de frota dele. E aí, para chegar nesse lugar, são 1.001 tentáculos. Então, frota tem gestão de frota. Hoje, o gestor de frota usa em média 8 sistemas. Né? Você tem muita coisa e a burocracia só aumenta, a quantidade de sistema só aumenta, a necessidade de controle só aumenta. Então, não vai parar por aí. Hoje a gente ainda resolve um problema que é só de burocracia, porque a gente escolheu isso como go-to-market, dado justamente as oportunidades que a gente via que existiam ali, o conhecimento que a gente tinha. Mas o futuro é se tornar uma solução que seja a primeira solução quando uma empresa que tem uma frota e precisa gerir uma frota, gerir condutores, precisa ter. Ela pensa, vou começar a empresa, porque eu preciso ter um computador, preciso ter o Frota 162 aqui também. Então, acho que a visão de futuro, assim, de forma bem genérica, é isso. E aí, por dentro disso, passa todo um roadmap que passa por abastecimento, por pedágio, por telemetria, por manutenção, por uma série de partes, né, de verticais que existem dentro da gestão de frota. Isso é muito legal, cara, porque quando a gente olha, principalmente, aí eu vou resgatar um ponto que eu falei lá atrás, quando a gente olha para essa camada que chega no mercado para todo mundo de IA, uma das coisas que se torna mais importante para quem já estava empreendendo antes dessa bolha IA estourar e atingir praticamente todo mundo, é criar novos sistemas de defesa, né? Criar os fatores de defensibilidade ali do negócio, dado que todos os mercados, dos mais tradicionais aos mais novos, vão ser impactados por soluções baseadas em IA. E aí não só soluções que usam IA. O uso de IA, 13 anos atrás a gente já usava IA na minha solução, mas hoje soluções que surgem de dentro da IA, né? Então praticamente surgem por resposta de prompt e não necessariamente por vivência. O que você está fazendo e a tua visão, eu acho que reflete muito numa coisa que eu repito quase diariamente conversando com fundador e fundadora, que é, hoje, um dos fatores de competitividade é você criar uma maior relação de dependência do seu cliente à sua solução. Quando você falou, eu quero ser o sistema operacional da gestão de frotas do meu cliente, isso para mim reflete exatamente esse conceito. Você quer que o cara ele ligue o computador dele e não a segunda tela, a primeira tela seja o Frota 162. E eu acho que é aqui que se constrói um negócio perene, é aqui que se constrói um negócio que chega nesse patamar que você falou de tipo ser desejável que a pessoa conheça a Frota 162 para trabalhar naquela função, mas isso também te dá poder enquanto negócio digital e escalável de se adaptar rápido a qualquer movimento que esse mercado faça, que é aquilo que você falou dos tentáculos. Hoje você está no viés burocracia, mas amanhã, com a experiência que você está acumulando aqui, você pode criar novos tentáculos e continuar gerando uma relação de dependência do seu perfil de cliente à solução, ao negócio como um todo, né? Eu assino embaixo. Eu assino embaixo e eu acho que isso, no nosso caso, nasceu até um pouco antes da IA, porque como a gente tem como stakeholder órgão público, e órgão público, você sabe o que é hoje, você não sabe o que vai ser amanhã, o acesso que você tem hoje, você não tem mais amanhã, e por aí vai, uma lei muda um monte de coisa, a gente sempre olhou para o negócio, entendendo que aquilo era só o começo e que a gente precisava aumentar a defensibilidade e que a gente precisava aumentar a dependência do cliente, aumentar o quanto a gente gera de valor para o cliente. Então, eu assino embaixo no que você está falando, concordo que com o IA isso se acelera de várias formas e vejo muitas oportunidades, viu, Luiz, com IA, porque serviço, por exemplo, que é um negócio que ninguém quer fazer porque não é escalável,
se torna escalável com IA, dependendo de como você opera para usar IA no negócio. Então você começa, inclusive, a abrir mercados endereçáveis que não eram endereçáveis numa tese pura de SaaS. Então, muita gente olhou para o SaaS e, né, aquela história do SaaS vai acabar, do CEO da Microsoft e tal, e algumas pessoas ficaram desesperadas e tal, mas eu não sou cavaleiro do apocalipse, não. Eu estou vendo uma baita oportunidade nisso daí. O SaaS, ele pode ter muito valor e ele precisa, claro, se reinventar para poder atender essa demanda, mas eu vejo a oportunidade de endereçar, inclusive, outros mercados. É isso aí. Eu tenho falado muito que o SaaS não vai ser o software como serviço. Daqui a pouco É, a gente vai estar falando do software com serviço. é isso Porque eu aí. acho que essas coisas elas não são excludentes, né? E, É isso aí. tipo, você conseguir entregar serviço, por exemplo, você conseguir entregar um Frota 162 que além da estratégia SaaS, você consiga dentro da tua solução ter agentes que ocupam funções, isso não tira a camada de SaaS da conta. Sim, Porque a menos que você, não, a Frota 162 vai assumir e automatizar tudo que uma transportadora faz. E isso, em um cenário hipotético, alguém pode defender, mas é praticamente impossível. Porque né? quando você entra em camadas burocráticas e mudanças e muita percepção humana para tomar decisão ali dentro de um contexto de transporte, não tem como agentes IA assumir 100% das funções. Então, é uma coisa agregada à outra, combinada à outra, né? E isso, de fato, traz uma nova inteligência, um novo posicionamento para boas soluções, né? Então, para É verdade. solução mais ou menos, qualquer hype desse aí vai fazer sentido, mas para soluções bem fundamentadas, as inteligências por trás, elas são muito importantes. É. E é por isso também que a gente, acho que é uma coisa legal para falar para founder também, é que a gente não está com pressa de fazer nada para IA. A gente sabe, tem muita gente fazendo coisa que é fácil de lançar, mas rasa na sua geração de valor, rasa no seu conteúdo e, portanto, vai ter vida curta. E É enquanto eu isso aí. acho que quem fizer bem fundamentado, como você falou, tem mais perenidade. Então a gente É está isso aí. bem caminhando com esse mindset. Muito bom, muito bom. Marcelo, duas perguntas em uma para a gente fechar aqui. Primeiro para onde a Frota 162, na verdade, não para onde a Frota 162 está indo, mas qual o próximo marco que você espera da Frota 162? E a segunda pergunta agora você é o founder e CEO. Agora você tem um negócio escalável. O que você enxerga do Marcelo founder em um negócio como a Frota 162? O que você aprendeu dessa função? O que você hoje traz para essa cadeira que você ocupa no negócio? Cara, eu vejo o Frauto 62 como acho que como negócio, fica um pouco redundante com o que a gente já falou aí, como o líder de mercado. A gente quer liderar esse mercado. É isso que eu vou buscar. O grande próximo marco é consolidar realmente na parte da burocracia. Eu acho que a gente aprofundou muito, mas a gente ainda não é o no-brainer. O cara ele ainda tem dúvida se ele deveria usar o Excel. Eu preciso que ele não tenha dúvida. E que se ele não me contratar, é porque ele não pode me pagar. Mas que ele não tenha dúvida de que eu sou a melhor opção. Eu gosto muito do case do HubSpot, eu vou citar o HubSpot de novo aqui. Depois eles vêm te procurar para te patrocinar. Mas é isso, cara. O cara começa, monta uma empresa, ele começa a operar CRM e ele paga outras ferramentas porque ele não tem dinheiro para pagar o HubSpot, porque o HubSpot é caro. Mas ele sabe que aquela é a melhor opção, e se ele pudesse, ele ia para lá, entendeu? E quando ele pode, ele vai. Então acho que é um pouco sobre isso. Acho que o grande marco, o grande próximo marco, o base camp que a gente quer atingir é ser esse cara em documentação. Ser esse cara em documentação, em burocracia, vai dar a base sólida para a gente ser esse cara nas outras coisas. Continuar perseguindo essa jornada. E aí isso passa por melhora de produto, construção, aumento de base, construção de autoridade, uma série de coisas que estão em toda essa estratégia. A segunda pergunta, peraí, olha a segunda pergunta. É como você se vê O que eu agora aprendi. nessa função. Isso. O que eu aprendi. Ótimo. A segunda pergunta
ela é talvez o melhor presente que eu tenha nessa jornada. Fazer um negócio é sobre pessoas e só sobre pessoas. Todo o resto é resultado do que você faz com as pessoas. Eu tenho o maior orgulho do meu time, cara. Eu amo o meu time. Eu confio no meu time. E eu não pego leve com o meu time. Eu gosto muito da filosofia do Reed Hastings, que é o fundador do Netflix, e a gente usa a mesma lógica de densidade de talento aqui. Então, nem todo, eu falo muito isso, nem todo mundo é para trabalhar no Frota 62 e o Frota 62 também não é para todo mundo. A gente tem uma cultura muito específica nossa que valoriza as pessoas, que tem quase que por obrigação fazer todo mundo que entra aqui, se um dia sair daqui, sair muito melhor. E a gente exige e cobra alta densidade de talento e desenvolvimento das pessoas, porque acho que talvez esse tenha sido o maior aprendizado que eu tenha tido em toda essa jornada. Todo o resultado de todo o resto que acontece é sobre pessoas. Então, cada vez mais eu tento me tornar um melhor líder de pessoas e entender como que hoje, com 100 pessoas, numa posição onde a grande verdade é que eu não faço nada pelas minhas mãos, eu consigo fazer uma boa liderança para toda essa galera entregar e continuar crescendo, entregar mais valor para o cliente, encantar o cliente e chegar nessa visão de longo prazo que a gente tem. E o único caminho disso é sobre pessoas, é sobre como cuidar das pessoas, é sobre como desafiar as pessoas. Então acho que isso tem um grande aprendizado em toda essa jornada. Tem muitos aprendizados, mas se tem um grande aprendizado nessa jornada é que tudo é sobre pessoas. Você com o time Muito bom. certo, você chega onde você quiser. A, a, o Elon Musk está falando de Marte, né? Então, Marte não é longe se você tiver o time certo. Boa, boa. É isso, cara. Eu acho que esse é o aprendizado fundamental, assim, e por mais tecnológica que sejam as empresas e as soluções, e por mais IA que a gente possa falar durante o dia, mas as pessoas continuam sendo as coisas mais importantes, os ativos mais importantes de qualquer Continua. estrutura de negócio que a gente monte, sejam as pessoas de dentro, sejam as pessoas de fora, né? Então, Sim, o Tony Xi, que era o fundador daquela Zappos, faleceu há alguns anos, infelizmente, mas ele tinha, infelizmente. pois ele falava um negócio que era muito interessante, que ele se trata os seus colaboradores como clientes, É né? isso, Então, assim, é os clientes internos. E eu acho que é tem isso. muito a ver com isso, de você Tem tudo a ver com lidar com isso. as pessoas, fazendo com que essas pessoas se sintam também portadoras da proposta de valor do negócio, né? Então, e isso tem muito com o perfil do CEO, da pessoa, dos fundadores por trás do negócio, porque a empresa reflete os fundadores, não É, tem, não tem e muito para gerir onde correr. e fazer uma gestão eficiente é contexto, não é controle, né? Então, é isso. Quando a pessoa que está atendendo o cliente entende o contexto do negócio, entende o todo, ela própria se sente autônoma para tomar a melhor decisão que tem que ser tomada. E é isso que a gente tenta construir aqui. Exato, Não exato. é fácil. Não, de jeito nenhum. Marcelo, gostou do papo? Cara, acho que eu adorei o papo. Acho que fazia tempo que eu não tinha uma conversa assim. Fiquei muito Boa, feliz. boa. A ideia é essa, cara. A ideia de ser um papo, eu acho que é dar liberdade ali para os fundadores e fundadoras trazerem um pouco desse dia a dia, desse aprendizado, das visões, dos pensamentos. Então, nada muito burocrático, né? Considerando ali que as soluções são pensadas nas burocracias, mas aqui é nada muito burocrático. Eu fico feliz que você tenha gostado. Para as pessoas que chegaram até aqui, estão assistindo a gente, reforço que complementar o vídeo, tem um texto aqui trazendo mais informações sobre o Marcelo, sobre a Frota 162. Eu sempre deixo a recomendação de vocês acompanharem as pessoas que eu converso e o Marcelo não é uma exceção, então acompanhem o Marcelo. Vou deixar aqui o LinkedIn dele, vejam Isso. sobre o que é que ele fala, o que é que ele está discutindo, o que é que ele coloca na mesa, porque são essas referências de quem está de fato botando a mão na graxa do negócio para as coisas acontecerem, que a gente tem que acompanhar e a gente tem que entender o que é que essas pessoas estão fazendo para nos nutrir ali de ideias, de aprendizados. Não é para copiar a jornada, mas é para ter mais inspirações. E eu deixo essa recomendação aqui para todo mundo que chega no final desse Papo de Founder. E claro, a gente se vê no próximo Papo de Founder.
Valeu! Muito bom.